Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Quero trazer ao seu coração, neste momento, uma mensagem da parte de Deus. Uma mensagem solene para toda a nação brasileira. Vou falar sobre uma festa que termina em morte. E vou basear esta mensagem em Daniel capítulo 5, versos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura deste texto. O rei Belçazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belçazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estavam em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A Bíblia fala da grande Babilônia, o poderoso império governado por Nabucodonosor. O homem que conquistou terras, ajuntou fortunas e tornou-se poderosíssimo na terra. Seu coração se exaltou e Deus o tirou do trono e o fez conviver com os animais no campo até que ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Seu filho Belçazar começa a reinar, mas não aprendeu a lição. E diz a Bíblia que num dado momento ele dá uma grande festa, convida 1000 pessoas da mais alta nobreza do Império Babilônico, juntamente com as suas mulheres, concubinas, e rendeu-se à bebedeira naquela noite. Lá pelas tantas, não satisfeito com toda aquela festa e bebedeira com seus ilustres convivas, ele manda trazer os vasos do templo de Jerusalém, que haviam sido levados para a Babilônia. E então, ele e os seus convidados, suas mulheres e concubinas, beberam vinho nos vasos consagrados do templo de Jerusalém e deram glórias aos seus deuses de madeira, de prata e de ouro, blasfemando e profanando as coisas sagradas. Neste momento, diz a Bíblia, que aparece uma mão misteriosa, escrevendo na parede do palácio palavras misteriosas. E nesse momento, Belçazar entra em pânico. Ele ficou completamente alarmado, seus joelhos trôpegos batiam uns nos outros e ele, desesperado, manda chamar os magos, os caldeus, os feiticeiros, os sábios da Babilônia, para interpretar aquelas palavras misteriosas que estavam sendo escritas na parede. Nenhum dos magos da Babilônia conseguiram decifrar aquelas palavras misteriosas. Quando entra a mãe do rei, nesta sala de banquete, e informa o rei de que havia um israelita, um judeu, um cativo que viera de Israel, a quem Deus havia dado a sabedoria da interpretação de sonhos e visões. E então Daniel é trazido à sala do banquete. E o rei tece a ele grandes elogios, prometendo-lhe benefícios, como roupas de púrpura, cadeias de ouro e o terceiro lugar no reino. E Daniel respondeu: fique os teus presentes para ti, dê a outrem, mas eu vou interpretar esta visão. Então Daniel diz que a visão tinha a ver com palavras, com significados, mene, mene, tekel e parsim. E a ideia do texto é: contado foi o teu reino, pesado na balança, e dado a outro reino.
Na verdade, o rei Belsazar, que achava que estava no controle da situação, estava sendo pesado na balança de Deus. E mais, ele foi achado em falta. E mais, Deus estava colocando ali um ponto final no poderosíssimo império da Babilônia. E naquela mesma noite, o rei Belsazar seria morto. E Dario entraria na poderosa Babilônia, conquistaria Babilônia e dominaria o império babilônico, instaurando um novo reino naquela região, o reino Medo-Persa. Bom, este episódio traz para nós algumas solenes lições. Primeiro, é preciso ter muito cuidado com a soberba, com a arrogância, com a altivez de coração. Todos aqueles que se exaltam serão humilhados. Deus resiste ao soberbo. A segunda coisa é a profanação das coisas sagradas. Quando os vasos do templo de Jerusalém foram levados para aquele banquete de festa carnal, de sensualidade, e aqueles vasos foram usados para se beber vinho e ainda dar glórias aos deuses de ouro, de prata, de madeira, os ídolos da Babilônia, ali estava se profanando objetos sagrados, vasos do templo, consagrados ao culto ao Deus único, vivo e verdadeiro. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Bom, nós estamos nesta semana numa festa popular, a maior festa popular do Brasil, uma das maiores festas da cultura brasileira, conhecida no mundo todo. Turistas do mundo todo vêm para cá. As ruas, as avenidas, as passarelas ficam cheias de carnavalescos, trios elétricos, com temas os mais variados, explorando seja a cultura, seja a religião, seja quaisquer outros aspectos da cultura brasileira. O que nós temos visto, infelizmente, no carnaval brasileiro também é a profanação das coisas sagradas. Temos visto nas ruas, tantas vezes, Cristo, o Filho de Deus, sendo escarnecido, zombado, vilipendiado. Temos visto objetos sagrados sendo usados com profanação. E é importante dizer que mesmo que a sociedade aceite ou até aplauda essas atitudes, mesmo que as autoridades constituídas não tomem nenhuma medida para regular, orientar e estabelecer limites para essas práticas, é importante afirmar que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Temos visto que o carnaval brasileiro, patrocinado por verbas públicas, o que no nosso entendimento não deveria ser uma prática, porque as verbas públicas não são para patrocinar festas nem deste nem daquele outro segmento da sociedade, tem se tornado a festa dos excessos. Excesso de sensualidade. Quando as pessoas saem às ruas, ou nuas ou seminuas, a festa dos excessos, da embriaguez, onde pessoas se embriagam ao extremo. A festa do excesso da promiscuidade, onde a prática sexual, às vezes, acontece na rua, ao ar livre, diante dos olhares da multidão que passa e que vai. A festa dos excessos, do consumo de drogas, onde tantas pessoas se iniciam nesta prática ou tantas outras dão vazão, chegando tantas vezes
até mesmo a overdose, ceifando a própria vida. A festa dos excessos, da infidelidade, quando tantos casamentos são arruinados, quando tantas famílias saem arranhadas, machucadas, quebradas, divididas. Uma festa que tem um saldo moral e espiritual com um grande déficit para a nação. É claro que as pessoas, ou talvez a maioria das pessoas que entram numa passarela ou correm atrás de um trio elétrico pelas ruas, ou dançam e pulam, e se vestem com máscaras, ou sumariamente, ou até sem roupa nenhuma, naquele momento está apenas pensando em curtir a vida, em aproveitar todas as taças dos prazeres. Vem depois uma quarta-feira de cinzas e aparece que confessa ali um pecado, ou liturgicamente ou cerimonialmente tem ali uma experiência de arrependimento, ou passa cinza na testa, mas já está programando o próximo carnaval do próximo ano. E a vida continua, marcada pelo pecado, pela infidelidade, pela profanação do sagrado, pela prática de tudo aquilo que é excesso, que rompe as fronteiras do bom senso e da conduta. Assim como a festa de Belsazar terminou em morte, no fim de um império, é preciso dizer que o pecado é o opróbrio das nações. Não se constrói uma grande nação com festas carnais, com a prática irrestrita e irresponsável tantas vezes da sexualidade, da bebedeira, da profanação das coisas sagradas. Os estudiosos dizem que o grande Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava podre por dentro. A Babilônia caiu numa noite de bebedeira. Deus mesmo entregou a Babilônia nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Mas essa verdade vale para uma nação, essa verdade vale para você, vale para mim, vale para nós, conquanto seres humanos. Como é que nós estamos lidando com a nossa liberdade? Como é que nós estamos lidando com os privilégios que temos? É possível se alegrar? É claro. É possível ter uma festa verdadeira? É claro. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que é na presença do Senhor que tem plenitude e alegria, e é na sua destra que tem delícias perpetuamente. Você não precisa beber, você não precisa se drogar, você não precisa entrar numa vida promíscua para ser feliz. Não, não, não. Esta alegria é temporária, é passageira, é fugaz. Ela não é permanente. Ela traz culpa, traz dor, traz pesar, traz sofrimento. Mas a alegria que Deus oferece é um banquete permanente. É a felicidade plena. É a alegria da salvação em Cristo Jesus. Hoje eu quero orar com você, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Talvez você foi criado na igreja, talvez você foi criado no Evangelho, talvez por razões as mais diversas, você um dia deixou os caminhos de Deus, abandonou a igreja, se afastou da presença do Senhor. E talvez hoje você está aí mergulhado nesta festa da carne, cujo fim é um fim doloroso para a sua consciência, para a sua alma, para a sua família, para a sua honra. E hoje você quer voltar aos pés do Senhor, se reconciliar com Deus. Eu recomendo você, volte-se para Deus enquanto é tempo, busque-o enquanto Ele está perto. Hoje é dia de salvação. Hoje o Senhor Deus espera você de braços abertos para dar a você a alegria da vida eterna. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Ó Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que agora estão nos assistindo
iluminando a mente, aquecendo o coração, dando arrependimento para a vida e a fé salvadora, dando alegria, meu Deus, de uma volta à casa do Pai, de uma restauração, de uma reconciliação. Assim eu oro, no poderoso nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E o texto que eu vou ler está em Tiago, capítulo 5, verso 16, a parte B do versículo. E esse texto é uma referência à necessidade de orarmos uns pelos outros, e depois exemplificado pela vida de oração do profeta Elias. Mas o verso 16, a parte B, está escrito: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos repetir isso? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É um fato que Deus é soberano. É um fato que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É um fato que Deus está assentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. É um fato que a vontade de Deus prevalece. Entretanto, Deus, na sua soberania, decidiu agir através da oração do seu povo. Há pessoas que dizem: não, oração não muda nada. Não é o que eu vejo na Bíblia. Deus muda circunstâncias através da oração. Deus transforma pessoas através da oração. Deus cura enfermos através da oração. Deus restaura filhos e filhas através da resposta à oração. Deus visita a sua igreja e fortalece a sua igreja em resposta à oração. Deus traz avivamento às nações em resposta à oração. Deus age por meio da oração. A oração não é para gente forte. A oração é para gente fraca. Nós não oramos porque somos fortes, nós oramos porque de fato temos consciência da nossa fraqueza. Mas a oração é a força mais extraordinária que age na terra, porque a oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando o incenso do altar da oração sobe, retorna do trono para a terra, em termos das intervenções soberanas de Deus na história. É verdadeiro a frase: quando a igreja ora, o céu se move, a terra treme, e coisas extraordinárias acontecem na história. Então eu lhe faço uma pergunta nesta noite: você de fato crê que Deus age por meio da oração? É preciso dizer, não é a oração que é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. Mas você crê nisso? Me lembro certa feita que escutava uma palestra, e o palestrante, depois de discursar de forma profunda e até bela sobre muitos pontos da doutrinária cristã, colocou no seu esboço resto, no final do seu esboço, e disse que a oração é resto. Será que os patriarcas pensaram assim? Será que os profetas pensaram assim? Será que os apóstolos pensaram assim? Será que os pais da igreja pensaram assim?
Será que os reformadores, os avivalistas, os missionários pensaram assim? E quando eu abro as Escrituras, eu vejo Abraão orando, e Deus livrando o seu sobrinho Ló da condenação de Sodoma e Gomorra em resposta à oração de Abraão. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Isaac orando, e Deus curando a sua mulher Rebeca da esterilidade. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jacó orando com lágrimas, pedindo misericórdia, e Deus mudando a história dele, salvando a vida dele aos 97 anos no Val de Jaboque. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Moisés se colocando na brecha diante de Deus em favor de Israel, porque Deus estava para destruir aquela nação e começar um outro povo, e Moisés se coloca na brecha: meu Deus, perdoa este povo, Senhor, ou então não quero ter meu nome escrito no teu livro. Eu vejo Samuel dizendo para a nação: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Ana, uma mulher estéril, uma mulher que é afligida pela sua rival Penina, que é incompreendida pelo seu pastor, o sacerdote Eli, que é desencorajada pelo seu marido a desistir do seu projeto de ser mãe, mas ela derramando a sua alma diante de Deus, entendendo que Deus, em resposta da oração, pode reverter a sua enfermidade e pode fazer dela uma alegre mãe de filhos. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo, meus irmãos, o rei Ezequias em lágrimas, chorando diante de Deus, pedindo uma cura de uma doença incurável e pedindo a libertação de um exército poderoso que entrincheirava Jerusalém. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Elias orando ao Senhor, e em resposta à oração de Elias, os céus se fecham, trazendo juízo sobre Israel. Eu vejo Elias orando, e Deus ressuscitando o filho de uma viúva. Eu vejo Elias orando, e Deus mandando fogo do céu, provando que só Ele é Deus. Eu vejo Elias orando, e as torrentes caindo na terra, restaurando aquela nação. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo um Eliseu orando, diz: Deus, abra os olhos desse moço, para que ele veja, e quando os olhos de Geazi são abertos, ele percebe que maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão contra nós. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus orando, ali no Jordão, e o céu se abrindo. Eu vejo Jesus orando e jejuando no deserto, e ele vencendo a Satanás. Eu vejo Jesus orando, chorando e sangrando no Getsêmani, entrando ali angustiado, mas saindo ali revestido de poder para enfrentar a cruz. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus orando na cruz do Calvário, no final, no epílogo da sua vida terrena, ele está orando. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus assentado no trono, como nosso grande sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. Eu olho a Bíblia, e eu vejo Paulo orando na prisão, orando dentro de um porão de um navio, orando numa praia, orando num templo, orando na praça, orando na masmorra, orando e orando. Quando eu olho a história da igreja, eu vejo os pais da igreja orando: Policarpo, Irineu, João Crisóstomo, Aurélio Agostinho. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os nossos irmãos pré-reformadores orando: John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os reformadores orando, eu vejo Lutero orando, eu vejo Calvino orando, eu vejo John Knox orando e clamando e chorando diante de Deus: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Quando eu olho para a história, eu vejo, meus amados, os avivalistas orando. E o avivamento chega em 1739 na Inglaterra, e o avivamento chega em 1745 na Nova Inglaterra, em Massachusetts. Quando eu vejo os avivalistas orando, eu vejo o grande avivamento de 1857 nos Estados Unidos, eu vejo o grande avivamento de 1904 no país de Gales, eu vejo o grande avivamento de 1907 na Coreia do Sul, eu vejo o grande avivamento, meus amados irmãos, na missão Quassisabanta em 1966, quando a igreja ora, o Espírito Santo é derramado sobre o seu povo. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os missionários orando: William Carey, Hudson Taylor, eu vejo David Brainerd,
Eu vejo Carlos Studd, eu vejo John Hyde orando, e orando, e orando. Quando eu olho para a história, eu vejo que os crentes que impactaram o mundo foram homens e mulheres de oração. E eu gostaria que hoje você pudesse parar, pensar um pouco comigo. Por que nós precisamos de orar hoje? Porque este avivamento que nós tanto desejamos na nossa vida, dentro da nossa casa, atingindo os nossos filhos, reverberando para a igreja, impactando a sociedade, transformando a tessitura da nação, vem em resposta da oração. Não foi assim no Pentecostes? Quando o Senhor Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos dizendo: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entenderam que esse permanecer não era um permanecer calados ou acomodados ou omissos ou acovardados, porque diz a Escritura lá em Atos 1,14 que todos retornaram para o cenáculo e todos perseveraram unânimes em oração e fizeram isso durante 10 dias ininterruptamente, quando de repente, num domingo, às 9 horas da manhã, os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado, um vento impetuoso entrou naquela casa, línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Eu vejo, meus amados irmãos, que a oração é a base do avivamento. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu encontro na Escritura lá em Isaías 44,3 que Deus vai derramar água sobre o sedento e derramar torrentes sobre a terra seca. Deus quer um pouco ter a sede dele, que tenha a fome dele, que o anseie mais do que as riquezas deste mundo. E então, quando a terra estiver seca e quando o povo estiver sedento, Deus manda água sobre o sedento, Deus manda torrentes sobre a terra seca. Eu fico olhando a história, e vocês muito conhecem a história de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, um homem que enfrenta o liberalismo teológico que estava devastando a igreja, que permaneceu firme, fiel, pregando o evangelho com grande graça e poder na cidade de Londres, recebendo milhares e milhares de pessoas todos os domingos para ouvir o evangelho. E alguém um dia perguntou ao Spurgeon qual o segredo do crescimento desta igreja e do impacto que esta igreja tem em Londres, na Inglaterra e no mundo. E ele respondeu: é que esta igreja tem uma usina de poder. E perguntaram: o que significa isso, uma usina de poder? Ele respondeu: esta igreja tem uma reunião de oração toda segunda-feira, onde centenas, onde milhares de pessoas vêm para buscar a face de Deus. E tem mais, no baixo do púlpito, onde estava o púlpito, havia uma sala, e ali tinham os irmãos que enquanto ele pregava, os irmãos oravam, e quando ele sentia que precisava mais de poder, ele batia o pé no assoalho, e isso soava lá embaixo, e eles fortaleciam ainda mais o clamor aos céus, e desta maneira ele entendia que não há poder na palavra, a não ser que haja um povo comprometido com oração, porque não há púlpito com poder, com bancos vazios de oração. Amados irmãos, eu olho para a história e vejo o que aconteceu nos Estados Unidos em 1857. Acho que vocês bem sabem da história do colapso financeiro que atingiu a América no ano de 1850. Naquela época, os bancos faliram, as estradas de ferro que transportavam seus produtos por país afora entraram em colapso. O desemprego era galopante, a economia estava em frangalhos, e então é nessa situação de grande crise financeira e econômica que um missionário urbano, Jeremias Lampier, no dia 1º de julho de 1857, assume o posto de um missionário urbano. E então ele escreve um folheto, e ele distribui esse folheto em Nova York. E ele chama homens de negócio, porque ele era um homem de negócio, para vir orar com ele num hotel em Nova York. Na primeira semana vieram 6 pessoas.
Na segunda semana, tinha 40 pessoas. Em 6 meses, tinham 10 mil homens orando em Nova York por um grande avivamento espiritual. Em 2 anos, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Fruto desse avivamento, um jovem de 26 anos, que estudou no seminário de Princeton, ouvindo Charles Hodge pregar um sermão de missiologia, ele me diz: meu Deus, eu quero ir para o Brasil. Alguém disse: você é louco, aquele país é um país muito pobre, aquele país tem doenças endêmicas, você é filho caçula, a sua mãe já está idosa, você tem igrejas grandes aqui na América que podem receber você. E ele diz: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. E como fruto desse avivamento, ele vem ao Brasil e chega aqui no dia 12 de agosto de 1859 para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, fruto daquele poderoso avivamento espiritual. Amados, o texto é claro: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu queria aqui trazer apenas 5 aplicações do que significa isso. Primeiro, Deus liberta filhos cativos por meio da oração. Nós estamos aqui porque mães têm se levantado para colocar diante de Deus os seus filhos. E quantos filhos foram alcançados pela graça? Porque mães estiveram na brecha, sem duvidar, com perseverança. Como aquela mãe cananeia, cuja filha estava endemoniada. Aquela moça não tinha condições de ir a Jesus, nem de fazer qualquer pedido a Jesus. Ela vivia totalmente tomada e dominada por forças malignas. A sua mãe, embora gentia, a sua mãe, embora não tivesse tanto conhecimento, mas ela vai a Jesus, e ela clama a Jesus, e ela insiste com Jesus, e ela persevera em buscar a Jesus, e o milagre acontece na sua vida. O Senhor Jesus liberta a sua filha. Eu fico olhando a história, por exemplo, de Mônica, que orou por Agostinho 30 anos. 30 anos, era um homem culto, ele era um professor de oratória, mas era um homem devasso, e ela orou, e ela chorou, e ela orou, e ela chorou, até que o seu filho se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E mais tarde o Ambrósio foi a dizer: um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Deus age e liberta e salva por meio da oração. Eu não sei quantas de vocês, ou quantos de vocês já leram o meu livro Mães Intercessoras, que eu tive o privilégio de convidar Dona Eusa Lidório para prefaciar. Dona Eusa Lidório, no prefácio desse livro, narra uma história que o Ronaldo Lidório vivenciou entre os quechuas, no Sendero Luminoso, lá no Peru, quando ele era ainda seminarista. Ele foi para lá para fazer um trabalho missionário. E naquele tempo, o Sendero Luminoso, um grupo terrorista, estava prendendo cristãos, matando cristãos. E todos sabiam que se um Sendero Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, era impossível capturar essa pessoa ou resgatar essa pessoa com vida. E o Ronaldo estava pregando, quando entra o Sendero Luminoso, e apanha ele e é o companheiro dele. Colocaram um capuz, jogaram dentro de um carro e saíram às pressas para ser levado para o pelotão do fuzilamento, para o paredão do fuzilamento. E o Ronaldo relata o fato de que houve muita angústia no coração dele. E naquele período em que ele estava sendo levado e sabendo para onde ele estava sendo levado e qual seria o seu destino, ele diz: meu Deus, eu não estou em paz. Então, se o Senhor quer que eu morra, o Senhor me dê paz. Mas se o Senhor me der vida, eu quero consagrar mesmo a minha vida para dedicar toda a minha história para a pregação do Evangelho. Mas curiosamente, naquela noite, a sua mãe, que estava aqui no Brasil, foi despertada, inquietada, angústia na alma, e ela levantou da sua cama e andava de um lado para o outro, diz: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu não sei o que está ocorrendo com ele, mas eu estou com o coração aflito. Então, Senhor, onde ele estiver, como ele estiver, manda os teus anjos, envia o teu socorro, traz o teu livramento. E o Ronaldo disse que quando ele estava sendo levado, tirado do carro para ir para o paredão, passa um carro com muito barulho e o toma e o enfia dentro do carro e sai correndo com ele. E ele foi liberto de uma maneira extraordinária, porque naquela noite Deus levantou uma mãe aflita, mas intercessora,
para colocar-se na brecha em favor do seu filho. Deus responde oração. E levanta filhos, e restaura filhos, e salva filhos, em resposta à oração de sua mãe. Mas, amados, notem vocês que Deus reverte situações humanamente impossíveis em resposta de oração. Quantas pessoas que já escutei isso, na oração não muda nada. A oração só muda você, mas nada vai mudar em Deus. Irmãos amados, o Senhor diz, a Bíblia ensina assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Nada tendes, diz a Escritura, porque nada pedis. Então, quando você pede, você recebe. Pense comigo na história do rei Ezequias. O próprio Deus tinha mandado o profeta Isaías na casa dele para dar uma ordem, um veredito, um ultimato: põe em ordem a tua casa porque morrerás. E Ezequias ora e chora, e Deus muda o quadro, Deus muda o diagnóstico, Deus muda a sentença, Deus muda o ultimato, e manda de volta o profeta lá dizendo: olha, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e eu te curarei, e eu libertarei Jerusalém do poder da Síria. Olha a história comigo de Pedro, lá em Atos 12, ele está preso, guardado numa prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma. A morte dele já estava lavrada, a sentença dele já estava definida, ele morreria depois da festa, mas em resposta à oração da igreja que se colocou na brecha em favor dele, Deus mandou um anjo e tirou da prisão máxima e libertou Pedro, e aquele que haveria de matá-lo é quem morre. Deus reverte a situação em resposta à oração. Olha comigo a história de Paulo e Silas. Eles estão presos num tronco, no cárcere interior, com os pés amarrados com ferros, com as costas ensanguentadas, numa situação dramática. Mas diz a Escritura que por volta da meia-noite eles cantam e eles oram, e Deus manda um terremoto, e a única coisa que me impressiona é que esse terremoto só quebra as algemas e só abre as portas, mas não traz nenhuma consequência, nenhum desastre, nem nada cai na cabeça deles, nenhuma pessoa soterrada, e apenas os grilhões são partidos. Em resposta à oração, meus irmãos, Deus fecha a boca de leões. Em resposta à oração, Deus apaga a fúria das chamas do fogo. Em resposta à oração, os mortos ressuscitam. Em resposta à oração, os demônios batem em retirada. Em resposta à oração, a igreja avança no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Quando a igreja ora, Deus age. Deus age. E eu gostaria de encorajar você, mãe, a continuar orando. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão do seu marido, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus netos, não abra mão da sua família, não abra mão de ver Deus fazendo maravilhas, maravilhas. Deus pode tirar as escamas dos olhos, Deus pode tirar o tampão dos ouvidos, Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Deus pode responder a oração, sabe por quê? Porque muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos levante como intercessores nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero partilhar com vocês o texto de Romanos, capítulo 8. Abra comigo, por gentileza. Romanos, capítulo 8, versos 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30. Os estudiosos dizem que a carta de Paulo aos Romanos é como que a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se a carta aos Romanos é a cordilheira do Himalaia, certamente Romanos 8 é o pico do Everest. E eu gostaria então de ler com vocês esses versos 26 a 30. Paulo diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. O que eu vou lhe falar nesta noite não é uma mera possibilidade. Não é uma simples hipótese. O que eu vou lhe falar agora é algo absoluto. É uma verdade inquestionável, irrefutável, irrefragável. E a verdade é esta: nem todas as pessoas que sonham, planejam e desejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato absoluto e irrefutável. E eu quero ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Vocês se lembram que o Brasil hospedou pela primeira e única vez uma Copa Mundial de Futebol no ano de 1950. E naquela época a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa da imprensa internacional, o Brasil abriu aquele campeonato goleando o México por 4-0. Empatou em seguida com a Suíça por 2-2. Classificou-se para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. A partir daí o Brasil tornou-se um grande fenômeno do futebol mundial, porque ele vai para a semifinal e goleou a Espanha por 6-1. Vai para o penúltimo jogo e goleou a Suécia por 7-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entrou no maior estádio do mundo, o Maracanã, com 199 mil torcedores, dependendo apenas de um empate contra o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em toda a nação brasileira havia uma certeza inabalável de que o Brasil seria campeão. Nas praças, nas ruas, as bandeiras eram desfraldadas e o povo cantava e festejava antecipadamente com a convicção de que a vitória era certa e segura. O Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Era a certeza inabalável de que a vitória estava garantida. O segundo tempo começa e o Uruguai empata o jogo. Mas o Brasil ainda era campeão do mundo. Porém, antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1.
Maracanã cobriu-se de silêncio. E a nação brasileira de lágrimas. E a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para você nesta noite, entretanto, que este não é o destino do povo de Deus. O povo de Deus não tem apenas expectativa de vitória, o povo de Deus tem garantia de vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso 30 é como que um esboço da história. Tudo começa com Deus, lá na eternidade. Quando este Deus se reúne no conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele traça um plano eterno, uno, perfeito, absoluto, que não pode ser frustrado. E neste plano eterno, Deus colocou o coração dele em você e em mim, antes de nós existirmos. Ele nos predestinou. Ele nos amou. Mas o verso 30 termina dizendo que este Deus que nos predestinou, nos chamou e nos justificou, é também o Deus que nos glorificou. E você sabe que a glorificação dar-se-á no tempo do fim, na segunda volta de Jesus. Quando a história fechará suas cortinas e se abrirá novas para a eternidade. E então, o mesmo Deus que planejou tudo lá na eternidade vai consumar todas as coisas na abertura desta eternidade, quando a história fechar as suas cortinas. E Paulo então diz: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. De tal maneira que se você está em Cristo, você já está no céu. Não importa se o caminho é estreito. Não importa se a estrada está juncada de muitos inimigos. Não importa se o inferno inteiro levantar-se-á com fúria para tentar destruir você. Na verdade, ninguém pode arrancar você das mãos do Senhor Jesus. Quem garante esse triunfo final não é a sua fé, nem a sua força, é o Deus Todo-Poderoso. O texto que nós lemos vai nos mostrar quais são os passos que o próprio Deus há de dar para nos conduzir à sua glória. E eu quero chamar a sua atenção então para olharmos o verso 26. O primeiro passo é a solidariedade de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Eu preciso dizer para você que você é vencedor não é porque você é forte. O cristianismo diverge frontalmente da psicologia de autoajuda. A psicologia de autoajuda diz que você é forte, que você tem a força, que você tem o poder, que você é um gigante adormecido, basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é fraco, eu sou fraco. Nós somos fracos. E nós temos muitas fraquezas. Primeiro, nós temos fraquezas físicas. O tempo vai esculpindo em nossa face algumas rugas indisfarçavelmente. As nossas pernas vão ficando bambas, os nossos joelhos trôpegos, as nossas mãos descaídas, os nossos olhos embaçados. Dizem os estudiosos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. E eu acho que já tem um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você já não sentiu-se esmagado por situações, avassalado por sentimentos, atormentado por circunstâncias? Quantas noites indormidas, quantas madrugadas insones, quantas lágrimas grossas rolando pela sua face, e você pensou em desistir da própria vida. Temos fraquezas emocionais. Temos fraquezas morais. Quantas vezes, meus amados irmãos,
nós já prometemos com lágrimas para Deus nunca mais reincidir em determinados erros, em repetir os mesmos pecados, e de repente, mesmo honesta e sinceramente prometendo, recorremos nos mesmos erros, porque temos fraquezas morais. Mas temos fraquezas também espirituais, porque o bem que nós queremos fazer, este nós não o fazemos, e o mal que não queremos, esse praticamos. Entretanto, apesar da nossa fraqueza, Deus não nos escorraça, mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E essa palavra assistir na língua grega traz a ideia de que a vida é um fardo tão pesado que você não pode carregar este fardo sozinho, então o Espírito Santo vem e carrega este fardo por você. Agora, por que você e eu somos fracos? Paulo responde, porque nós não sabemos orar como convém, nem orar sabemos. E por que não sabemos orar como convém? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus um escorpião pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus que vai nos destruir pensando que estamos pedindo aquilo que vai nos dar vida. Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor. Agora preste atenção. O apóstolo Paulo vai nos dizer um segundo ponto porque Deus está comprometido em nos conduzir à glória. Não apenas por causa da sua solidariedade, mas também por causa da sua compaixão. Veja o verso 26 ainda. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu acho isso magnífico porque dentro da Trindade você tem dois intercessores. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, é o seu intercessor legal, jurídico, forense, que está à destra de Deus, é o advogado justo. Toda vez que chega uma acusação contra você diante do tribunal de Deus, Jesus Cristo se levanta como seu representante, fiador, advogado e diz: Pai, esta acusação contra ele ou contra ela não prospera, porque este pecado eu já levei sobre a cruz e eu já paguei este preço lá no Calvário. Este ou esta não deve mais nada à tua lei, está quites com a tua lei, está quites com a tua justiça, porque a condenação que ele deveria sofrer, eu já sofri, a morte que ele devia morrer, eu já morri no lugar dele ou dela. Por isso a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Mas notem que, em segundo lugar, nós temos um segundo intercessor na Trindade, é o Espírito Santo. Ele é o intercessor existencial. Se Jesus Cristo intercede por nós à destra de Deus, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. E como é que o Espírito Santo intercede por você? De três maneiras. Primeiro, de forma intensa. Olha o verso 26. Ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele é Deus, e Ele emprega toda a sua energia, a sua força, os seus atributos nesta intercessão por você, em você, ao Deus que está sobre você. Segundo lugar, esta intercessão, além de intensa, ela é agônica, porque é com gemidos inexprimíveis. E eu confesso a vocês que já li tantos comentários, e já li tantos exegetas, e já examinei esse texto na língua original, e eu entendo que nós não conseguimos nem arranhar a superfície do que Paulo está querendo dizer aqui. O que é um gemido? Um gemido é uma expressão tão intensa de agonia e de dor, que você não articula em palavras. E o Espírito Santo é Deus. E como tal, Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a língua dos homens, Ele conhece a língua dos anjos. E quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele não encontra sequer uma língua no céu ou na terra, ou dos anjos ou dos homens, e tamanha agonia da oração, que Ele geme com gemidos inexprimíveis.
É dessa maneira que o Espírito Santo ora por você. Mas não é apenas uma oração intensa e agônica. Em terceiro lugar, a intercessão do Espírito é eficaz. Porque o verso 27 diz que é segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo jamais vai desperdiçar sequer uma oração em seu favor. Todas as orações e intercessões do Espírito em você, por você, ao Deus que está sobre você, estão alinhadas com a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Deus está comprometido em conduzir você à glória. Mas em terceiro lugar, Deus está comprometido em conduzir você à glória por causa da sua sabedoria. Olha comigo o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto como Paulo começa esse verso, porque ele não usa uma palavra de sentido inexato. Ele não diz assim, nós sentimos, ou cogitamos, ou nós imaginamos. Ele diz, nós sabemos. E esta palavra sabemos do grego vem da matemática, é um termo exato, concreto, absoluto. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que muitas coisas, que as melhores coisas, não que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos entender esse verso? Primeiro vamos entender o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você na sua vida são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Com você acontecem coisas ruins. Hoje a minha filha foi assaltada em São Paulo. Graças a Deus, nada de grave aconteceu. Isso não é uma coisa boa. Quando os irmãos de José, por inveja, jogaram-no em uma cacimba, e depois venderam-no como escravo para o Egito. Aquilo não foi uma coisa boa. O que o texto está dizendo é que mesmo que alguém faça um mal contra você, intente um mal contra você e machuque você, Deus vai transformar isso em bem para você. Segundo lugar, Paulo não está dizendo que as coisas vão se encaixar por uma mera coincidência. Não, Paulo não está dizendo isso. Nós não cremos em coincidência. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo. Nós não temos medo de olho gordo. Nós não temos medo de sexta-feira 13. Nós não temos medo de feitiço. Nós entendemos que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Terceiro lugar, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz que aquele que semeia vento, colhe tempestade. Aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, se você foi chamado segundo o propósito de Deus, então Deus está com as rédeas da sua vida nas suas onipotentes mãos e está trabalhando para o seu bem. Agora, talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, eu acho isso tão bonito na Bíblia, mas não é isso que está acontecendo na minha vida. A minha vida está uma confusão. A minha vida parece um barco no meio de uma tempestade à deriva. A minha vida parece uma lasca de lenha jogado de um lado para o outro ao sabor das ondas. Eu não estou entendendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo agora com a sua vida, você pode entender Deus. Ele é seu Pai e Ele é soberano. Ele tem tudo sob controle. E Ele ama você. E Ele tem um propósito maravilhoso na sua vida. Quando Albert Einstein veio à América, depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, alguns repórteres perguntaram à sua mulher,
A senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Se você não entende o que Deus está fazendo, você pode entender Deus. Ele é seu pai e ele ama você. Gary Chapman é um autor muito conhecido aqui no Brasil. E ele conta uma experiência interessante da sua infância. Quando ele era criança, ele estava brincando aos pés da sua mãe e a sua mãe estava fazendo um bordado. E ele olhou o bordado da mãe de baixo para cima pelo avesso e disse: mamãe, que coisa feia é essa que a senhora está fazendo? Linhas soltas, não havia beleza, não havia harmonia, não havia propósito. E a mãe percebeu a confusão do filho, chamou e disse: filho, vem cá. Sentou o menino no colo, mostrou o bordado de cima para baixo, pelo lado direito, e o menino ficou encantado. Havia beleza, havia harmonia, havia sentido, havia propósito. Talvez você está olhando para a sua vida hoje como um filho olhando o bordado da mãe pelo avesso. Mas um dia Deus vai sentar você no colo dele e vai mostrar a sua vida de cima para baixo. E você vai entender que sempre Deus esteve trabalhando para o seu bem. Talvez você olhe hoje e diz: meu Deus, eu não estou entendendo. Sabe, foi isso que Jó disse para Deus. Quando Jó perdeu os seus bens, os seus filhos, a sua saúde, o apoio da sua mulher e o apoio dos seus amigos, ele ergueu aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta que Jó ouviu foi o silêncio de Deus. Ele levantou aos céus 34 vezes a sua queixa. A única resposta de Deus às suas queixas foi o silêncio total. Quando Deus resolveu falar, Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. Aliás, Deus fez 70 perguntas para Jó. E Deus perguntou para Jó: onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento? E Jó foi se encolhendo, e disse: agora, Deus, eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. O livro termina Deus restaurando a sorte de Jó, devolvendo em dobro o que ele tinha, restaura o seu casamento, restaura a sua saúde, restaura as suas amizades, lhe dá mais 10 filhos. Mas o livro não explica por que Jó sofreu. Todo mundo estava errado, o diabo estava errado, que achou que ninguém podia amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a saúde. A mulher de Jó estava errada, porque achou que ninguém podia adorar a Deus no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque acharam que Jó sofria por um pecado grave que cometera. Jó estava errado, porque pensou que Deus o afligia sem causa. Eu vou lhe dizer uma coisa: o que Deus promete para você é restauração. Nem sempre Deus promete para você explicação. Se você não tem explicação de Deus, você pode pela fé dizer: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas você pergunta: meu Deus, mas que bem é esse? É ser rico? É ter saúde? É ser famoso? É ter sucesso de acordo com a avaliação do mundo? Isso pode até vir a reboque. Mas o bem de que Paulo está falando está claramente definido no verso 29, quando ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus tem um projeto eterno na sua vida. E o projeto eterno de Deus na sua vida é esculpir em você a beleza de Jesus. É moldar e transformar você à imagem de Jesus. Deus não apenas quer levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do Rei da Glória. Agora no verso 26, no verso 30, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós como é que foi esse processo de Deus.
Ele começa dizendo aos que predestinou, porque tudo começa com Deus, não podia começar conosco. Foi Deus quem nos amou primeiro. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, disse Jesus, foi Ele quem nos escolheu. E graças a Deus por isso. Porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós jamais escolheríamos Deus, foi Ele quem nos escolheu. E agora Paulo diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E você sabe que há 2 chamados. Um chamado geral e um chamado específico. Um chamado externo e um chamado interno. Um chamado dirigido aos ouvidos e outro chamado dirigido ao coração. Jesus Cristo disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Teve um dia que você ouviu a voz do bom pastor. E Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você leu um folheto, você leu um texto da Bíblia, você escutou um sermão, você ouviu um hino, você leu um livro, um amigo lhe testemunhou da graça e o seu coração foi aberto e os seus olhos foram abertos e as disposições íntimas da sua alma foram tocadas e Deus abriu o seu entendimento para o Evangelho. Você foi chamado eficazmente e Deus chama. E chama irresistivelmente, chama na rua, chama no hospital, chama no campo de futebol, chama no barzinho da esquina, chama na boate, chama na igreja, chama neste auditório, e Ele chama, e as ovelhas ouvem a sua voz. Um dia eu estava na igreja, no gabinete pastoral, era uma segunda-feira, quando entra um senhor dos seus 33 anos, e diz, pastor, eu estive ontem à noite aqui na igreja, no domingo. Falei, que bom que o senhor veio. Ele disse, mas eu não vim participar do culto. Eu perguntei, o senhor veio fazer o que então? Ele me respondeu, eu era um traficante, um assaltante. E eu vim aqui ontem à noite para roubar um carro para pagar uma dívida. E eu disse, o que aconteceu com você? Ele disse, pastor, eu estava olhando no pátio qual carro era mais fácil roubar e levar, quando de repente eu escutei uma música do coral. E do jeito que eu estava com o meu 38 na cintura, eu entrei. Fui arrastado irresistivelmente. E quando eu entrei no templo, uma força maior do que a minha me tomou. E eu me senti desarticulado. E eu me senti tocado. E o meu coração foi impactado. E os meus olhos se arrebentaram em lágrimas. E eu fui tomado de convicção de pecado. E eu saí chorando para casa. E a minha mulher me perguntou, Ricardo, o que aconteceu com você? Alguém machucou você? Eu disse para ela, não, mulher, aquele homem que você conhecia até ontem morreu. Hoje eu sou uma nova criatura. Deus mudou a minha vida. Deus chama e chama irresistivelmente. Quando eu cheguei no seminário em Campinas, nos idos de 78, uma missionária americana fez amizade comigo e me disse, eu vou levar você à escola de cadetes de Campinas. E eu que vinha da roça, uma cidadezinha muito pequena, fiquei encantado com a beleza daquela escola. Com aquele fervor de um primeiranista de seminário, primeiro soldado que eu vi na minha frente, com a metralhadora na mão, no seu posto de guarda, com um nome bordado na sua lapela, João Miguel Corpus. Eu me aproximei dele e disse, João Miguel Corpus, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? O João Miguel Corpus quase me bateu. Ele me insultou, ele blasfemou. Ele diz, não me fale essa tolice, eu não acredito nesse negócio de Deus, eu não acredito nessa bobagem de evangelho, não me incomode. E eu fiquei frustrado, envergonhado e perplexo perto daquele moço. Confesso que eu perdi o rumo de casa. Mas antes de ir embora, Deus me deu uma palavra de ousadia. E eu virei para o João Miguel Corpus e disse, João Miguel Corpus, eu preciso lhe dizer 3 coisas antes de ir embora. Primeiro, Deus existe, acreditando você nele ou não, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você e provou esse amor, mandando Jesus, o seu filho, para vir ao mundo, morrer em seu lugar, para perdoar os seus pecados, dar a você a vida eterna. E terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, sair correndo, o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela disse, pastor Hernandes, você precisa da minha casa agora. Eu falei, o que aconteceu? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Pensei, será que ele ficou ofendido com a minha abordagem?
Quando eu cheguei naquela casa, João Miguel Corpos estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou. Correu na minha direção. Me segurou pelos braços e com as lágrimas rolando na sua face. Ele me disse, por favor, me fale do seu Deus. Me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava de joelhos, se rendendo aos pés do Salvador. Eu acompanhei o João Miguel Corpos no seminário. Foi batizado. Quando eu voltei no mês de julho, de férias, ele me ligou e disse, eu ganhei 3 colegas aqui da Escola de Cadeias para Jesus. Perdi o contato com João Miguel Corpos depois do seminário, nunca mais o vi, nem ouvi falar dele. No congresso da CEPAL deste ano, eu estava aqui, referi-me a João Miguel Corpos. Um pastor me procurou ali no pátio e disse, você sabe qual o paradeiro de João Miguel Corpos? Eu disse, não, eu gostaria de saber. Eu falei, eu sei. João Miguel Corpos está concorrendo ao generalato. E mais, ele é ministro do Evangelho. Na terça-feira eu cheguei em Campinas, na LPC, abri meu computador, um e-mail de João Miguel Corpos. E ele disse, pastor Hernandes, eu quero dizer uma coisa para você. O seu trabalho no Senhor não foi em vão. Eu quero encontrar com você esta semana. Naquela mesma semana, eu fui pregar na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Lá estava João Miguel Corpos com a sua esposa, ministro do Evangelho, salvo por Jesus Cristo. Deus chama. E chama irresistivelmente. Aos que Deus chamou, diz o apóstolo Paulo, a esses também justificou. E aqui está o coração da Bíblia. Se eu não entendo o que é justificação, não entendo o projeto de Deus para a minha vida. O que é justificação? Permitam-me detalhar esse assunto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram como ovelhas. E a Bíblia diz que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da nossa vida. Grandes e pequenos, homens e mulheres, jovens e crianças, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. E a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo, Deus, o Senhor vai estar assentado no seu trono, o Senhor Jesus, e os livros serão abertos, e nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E naquele dia do juízo, testemunhas levantar-se-ão contra nós. Por exemplo, as nossas palavras. A Bíblia diz que você vai dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que você proferiu. Você se lembra de todas? Já perdeu a paciência alguma vez? Você já ficou destemperado emocionalmente alguma vez? Você já xingou alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Já contou piada imoral alguma vez? Ah, você talvez não se lembre, mas Deus registrou tudo isso. E você vai ter que dar conta no dia do juízo. Segundo lugar, a Bíblia diz que você e eu vamos ser julgados pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, a sua mãe não viu, seu marido não viu, sua esposa não viu, seu pastor não viu, seus vizinhos não viram, a igreja não viu, Deus viu. Aquilo que você fez atrás das cortinas, dos bastidores, nas caladas da noite, Deus viu. Aquilo que você fez e o braço da lei não alcançou, Deus viu. Aquilo que você fez escondido vai ser proclamado aos eirados. Mas a Bíblia diz que Deus vai julgar a cada um pelas suas omissões. Diz lá Mateus 25, 31 a 46, que quando o Senhor vier na sua glória, Ele vai se assentar no seu trono e Ele vai julgar as nações, vai colocar uns à sua esquerda, outros à sua direita, e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, preparado para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você vai perguntar, mas o que essas pessoas fizeram de tão horrível? Sabe o que fizeram? Nada. Só deixaram de fazer. Tive com fome, não me deste comer. Tive com sede, não me deste beber. Tive nu e não me vestiste. Tive doente e não foste ver-me. Tive preso e não me visitaste. Forasteiro e não me abrigaste. E eles vão perguntar, mas Senhor, quando te vimos assim? Todas as vezes que fizeste um desses pequeninos, a mim o fizeste. Todas as vezes que deixaste fazer, a mim deixaste fazer. Em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mas o que é mais grave é que a Bíblia diz que no dia do juízo Deus vai julgar o segredo do coração dos homens.
Deus vai julgar os nossos desejos e pensamentos. O tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo. É por isso que quando Paulo, em Romanos 7, chegou ao 10º mandamento da lei de Deus, ele entrou em desespero, ele reconheceu que era pecador. Sabe por quê? Porque os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos que qualquer tribunal da terra legisla e julga. Mas o 10º mandamento é subjetivo. É foro íntimo. Não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer tribunal da terra legisla e julga, mas não cobiçarás. 10º mandamento é subjetivo. Só Deus conhece, só Deus vê. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Quem pode escapar deste filtro, deste pente fino do tribunal de Deus? Segundo os psicólogos, passam pela sua e pela minha cabeça 10.000 pensamentos por dia. Quantos deles nós teríamos vergonha, só na semana que está se findando, de projetar aqui nessa parede? Talvez você possa dizer assim, bom, mas eu vim para um congresso para dar uma aliviada na minha cabeça, esse pastor começa a falar de pecado, é dose para elefante um negócio desse? Talvez você pense assim, bom, o senhor está equivocado, eu sou gente boa, está pensando o quê? Sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom crente, sou um bom pastor, sou um bom empresário, sou um bom patrão, sou um bom empregado. Eu acho que Deus está muito feliz de me ter na igreja dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é muito mais pecador do que você imagina. Muito mais. Deixa eu ilustrar isso. Vamos imaginar que você seja muito acima da média, mas muito acima da média. Vamos imaginar que durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por palavras. Durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por obras. Durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por omissão. Durante um dia inteiro, dos 10.000 pensamentos, você tem 9.997 pensamentos bons. Só 3 pecaminosos. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês você terá 90 pecados. No final de um ano você terá 1.080 pecados. Vamos arredondar para 1.000? Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria com 53.000 pecados. Eu pergunto a você, imagine a cena de um réu assentado na cadeira no dia do seu julgamento e o promotor, o advogado de acusação, provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 53.000 violações da lei. É uma causa indefensável. Mas nos tribunais da terra se suborna juiz, se compra testemunhas. Mas quem pode subornar o supremo juiz de vivos e de mortos? Quem pode corromper o tribunal de Deus? Mas deixa eu lhe dizer, você não precisa ter 53.000 pecados para não entrar no céu, não. Se você tiver um pecado só, você não pode entrar no céu. Você sabia disso? Você sabia que só gente perfeita entra no céu? Só gente perfeita entra no céu. A Bíblia diz que se entrar pecado no céu, o céu não é céu mais. Nada contaminado vai entrar lá. Talvez você possa até dizer, pastor, mas eu não concordo com essa ideia, não. Eu faço tanta coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até fazer coisa boa, eu acredito nisso. Só que você não consegue atender à exigência absoluta de perfeição. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Vamos ilustrar isso. Imagine que você chegasse na sua casa para fazer um grande omelete para a família inteira. Pega 10 ovos na geladeira. Bota uma grande frigideira no fogo. Quebra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, a gema vermelhinha. Quebra o 10º, o ovo estava podre. Pergunta a você, quanto omelete você estragou? Mas só tinha um ovo estragado. Só que você comprometeu o padrão da perfeição. Se você comete um pecado, você não
atende mais à demanda da perfeição. Aí você pode estar pensando, pastor, se o negócio é desse jeito, então eu estou frito. É isso mesmo, você está frito. Não há chance, não há esperança, não há saída para você. Você não pode ser salvo pelas suas obras, pela sua religião, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu missionário. Você não pode ser salvo pelas suas virtudes, pelos seus méritos. Não pode. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Uma boa notícia para você. Aquilo que você não pode fazer, Deus fez por você. Deus mandou Jesus Cristo, seu Filho, como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. E quando Jesus estava lá na cruz, a Bíblia diz que Deus pegou todas as suas transgressões e lançou todas elas sobre o seu Filho. Naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento ele foi enfermado. Naquele momento ele foi traspassado pelas as nossas iniquidades e moído pelos nossos pecados. O sol escondeu o rosto dele. O Pai não pôde atendê-lo. Ele foi feito pecado. Ele foi feito maldição por nós. Mas quando o inferno pensava que estava tendo grande vitória sobre ele, Jesus lá na cruz esmaga a cabeça da serpente, triunfa sobre os principados e potestades e pega esse escrito de dívida que era contra nós e o rasga, e o anula, e o encrava na cruz e dá um grito: Tetelestai! Está consumado! Aquele que crê em mim não deve mais nada! Está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, está justificado. Meus amados irmãos, justificação é mais do que perdão. É mais do que perdão. Eu vou ilustrar isso. Imagine que você devesse R$1 milhão no Banco do Brasil e está falido, sem um centavo. Alguém vai lá e deposita R$1 milhão na sua conta e quita a sua dívida. Você foi perdoado da dívida porque alguém pagou a sua dívida. Está livre da dívida, mas se você estava falido, continua falido. Isso é perdão. Justificação é mais do que isso. Aconteceu lá na cruz uma transação comercial importante. Primeira transação. Diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, que Deus reconciliou o homem consigo mesmo por intermédio de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. A palavra imputação é colocar na conta de. Deus não pôs a sua dívida na sua conta. E a sua dívida é impagável. Essa foi a primeira transação. Segunda pergunta, mas se não colocou na minha conta, colocou na conta de quem? E aí a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Deus colocou a minha dívida na conta de Jesus. E o que Jesus fez com a minha dívida? Lá na cruz, ele pegou esse escrito de dívida que era contra mim, rasgou, anulou, pagou com seu sangue e disse: está pago, está justificado, tetelestai, está consumado. Terceira transação. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Imagine comigo a seguinte cena. Deus vai agora lá na sua ficha no tribunal do céu. Está escrito lá assim: não deve mais nada. Está quites com a minha justiça. E Deus faz mais uma coisa. Deus faz um DOC na sua conta. Deposita na sua conta toda a infinita e perfeita justiça de Cristo. Quando Deus olha para você, é como se Ele visse, e é isso que acontece, toda a justiça de Cristo cobrindo você, como o ouro cobriu a madeira de acácia do tabernáculo. Deus não vê mais o seu pecado. Deus vê a justiça de Jesus em você. Isso é justificação. É por isso que Paulo não podia terminar de outra maneira. Os que Deus justificou, a esses também Deus glorificou. Embora a glorificação é um fato futuro, na mente de Deus e nos decretos de Deus já é um fato consumado. Já aconteceu. Por isso nada nem ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus. Paulo então termina esse texto, e eu termino também, fazendo 5 perguntas retóricas.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre que Paulo não está perguntando quem é contra nós, porque se Paulo fizesse essa pergunta, o inferno todo se levantaria. Está dizendo o seguinte: se Deus está do seu lado, você é a maioria absoluta. Você é mais do que vencedor. Segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu o maior, que é o seu filho, você acha que Deus vai largar você no meio do caminho agora? Você acha que Deus vai abandonar você agora, o seu próprio destino? Não, Deus há de completar a obra que começou a fazer em você. Terceiro, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Não prospera mais acusação contra você diante do tribunal de Deus, porque o próprio Deus está dizendo: você está quites com a minha lei e com a minha justiça, não por causa da sua justiça própria, mas por causa da justiça de Jesus colocada na sua conta. Quarta pergunta: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. É impossível prosperar acusação contra nós, porque Jesus Cristo foi o nosso fiador, representante, advogado e substituto. Ele não morreu apenas para possibilitar a sua salvação, ele morreu em seu lugar vicariamente. Finalmente, a pergunta existencial: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Angústia? Nudez? Perigo? Espada? Por meio de todas as coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu estou muito certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. E eu quero concluir fazendo uma simples e objetiva aplicação. Primeiro, se você veio para este congresso e ainda você não recebeu esta tão grande salvação, renda-se ao Filho de Deus nesta noite. Hoje é um tempo oportuno. Hoje é dia de salvação. Se você já entregou o seu coração para Jesus e já o confessa como Senhor da sua vida, então agradeça a este Deus por tão grande salvação. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.